Então, nós vamos trabalhar agora com os coeficientes da função polinomial do primeiro grau, tá? Então, eu quero que vocês observem aqui a explicação do ponto de interseção da reta com o eixo y, que nada mais é do que o coeficiente linear da reta. Bem, pessoal, então observem aqui agora a explicação do coeficiente linear da reta, tá? Inicialmente, eu vou traçar aqui uma reta e vocês observam que essa reta está interceptando o eixo y em 0 e 1, tá? A função que representa esta reta é uma função f de x igual a x mais 1, ok? Bem, este ponto onde a reta está interceptando o eixo y se chama coeficiente linear da reta e vale 1. Olhem aqui na função, a forma da função, ela é ax mais b. E o b aqui, ó, vale 1, tá? O que acontece se eu modificar o valor deste b, né? Sem mexer aqui no valor do a. Então, vou colocar aqui uma segunda reta para nós observarmos. Agora, o b vale 2. Então, o que isso significa? Que a reta está interceptando o eixo y em 2. Olhem aqui a função g, que representa esta reta no gráfico. Ax mais b, o a vale 1, não modifiquei o a, porém, eu modifiquei o b. O que aconteceu com a nossa reta, que era representada pela função f de x? Ela transladou uma unidade para cima no eixo y. Bem, então agora eu vou fazer a reta transladar em relação ao eixo y para baixo, tá? Então vamos colocar uma terceira reta aqui. Vejam, esta reta verde está cortando o eixo y em menos 2. Não modifiquei o a, tá? Então, olhem como é que ficou a função desta reta, função h de x. O a vale 1 e o b agora vale menos 2, que é exatamente o ponto onde esta reta está cortando o eixo das ordenadas. Vamos colocar mais uma reta aqui, ó. Esta reta laranja, ela está interceptando o eixo y em menos 3. Então, ela transladou, se eu tomar essa aqui como referência, verde, né? Uma unidade para baixo em relação ao eixo das ordenadas. Não modificamos também o a. Então, isso significa que o a continua valendo 1, tá? E o b agora vale menos 3, certo? Percebam que todas essas retas aqui são paralelas. Por quê? Porque elas possuem a mesma inclinação, né? Por quê? Porque não foi modificado o valor de a em nenhuma delas, ó. O a em todas vale 1. É isso. Bem, então agora vamos falar de outro ponto de interseção da reta com o eixo x, tá? Que corresponde ao zero ou raiz da função afim. Então prestem atenção aqui agora na explicação com relação a alguns detalhes ainda da função afim, tá? Então vamos traçar aqui uma função afim. O que eu quero que vocês percebam? Que existem infinitos pontos, certo? Que fazem parte dessa reta, que pertencem a essa função. É impossível determinar todos eles, olhem, são infinitos, né? E o alinhamento deles é que dá essa característica aqui da reta. A função, então, ela é essa reta que passa por todos esses pontos aqui que estão alinhados nela, certo? Então, muito bem. Vou espaçar um pouquinho mais aqui os pontos, ó. Mas vocês perceberam que são infinitos pontos, certo?
que fazem parte da reta. Muito bem. Eu quero que vocês olhem com atenção um desses pontos aqui em específico, né? Nós já trabalhamos com este ponto, que é onde a reta intersecta o eixo Y, que é o coeficiente linear. E agora eu quero que vocês olhem para este ponto aqui, onde a reta está intersectando o eixo X. Então, o ponto onde a reta intersecta o eixo X é a raiz da função, tá? Ou o zero da função. É quando o Y vale zero. Então, as coordenadas desse ponto aqui são -1 para X e 0 para Y. E como é que eu faço para encontrar esse ponto aqui se eu tenho a função? Então, eu vou igualar esta função a zero. Vou atribuir o valor de zero a Y e isolar o X, certo? Então, não esqueçam, este aqui não é o coeficiente linear. Ele é o ponto onde a reta intersecta o eixo X e se chama raiz ou zero da função. Agora, este aqui, onde a reta está intersectando o eixo Y, este sim é o coeficiente linear da reta, representado lá na forma da função por B, tá? Inclinação de uma reta. Bem, então vejam, essa medida que está aqui representando a inclinação dessa reta laranja com o eixo X, chamada de alfa, tá? Ela será medida no sentido anti-horário e denomina-se inclinação da reta com o eixo X. Então, isso aqui é o valor de um ângulo, ok? E a tangente trigonométrica deste ângulo será o coeficiente angular da reta. Sempre, ó, no sentido anti-horário. Então, vejam aqui os casos que a gente pode ter de inclinação de uma reta. Então, esse ângulo de inclinação da reta, ele pode estar entre 0 graus e 90 graus. Então, nesse caso, eu terei um coeficiente angular positivo, porque a minha reta será uma reta crescente. Agora, o meu coeficiente angular, ele também pode ser negativo, quando a reta for decrescente, ou seja, o ângulo de inclinação da reta com o eixo X estiver entre 90 graus e 180 graus. Se a minha reta tiver um ângulo de inclinação com o eixo X igual a 90 graus, ela será uma reta paralela ao eixo Y. Se a minha reta tiver um ângulo de inclinação com o eixo X igual a 0 graus, ela será uma reta paralela ao eixo X. Coeficiente angular ou declividade, tá? Então, ele é um número real, que nós vamos chamar de M, que é o resultado da tangente trigonométrica da inclinação, né, daquele ângulo de inclinação da reta com o eixo X. Então, para encontrar o coeficiente angular, nós podemos utilizar, se conhecermos o ângulo de inclinação, a tangente de alfa, que está representando aqui esse ângulo de inclinação, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Observem agora o cálculo do coeficiente angular da reta, tá? Primeiro, alguns conceitos importantes. O coeficiente angular da reta, ele é o resultado da tangente trigonométrica do ângulo de inclinação alfa desta reta com o eixo X, tá? Bem, então vamos ver o que é isso. Vamos colocar aqui uma reta no nosso plano cartesiano e vamos marcar nesta reta o ângulo de inclinação dela com o eixo X, tá aqui. Vou chamar de ângulo alfa, tá? Bem, este ângulo alfa, ele de maneira geral é o ângulo de inclinação da reta
e é considerado no sentido anti-horário. Então você vai sair do eixo X aqui e vai girar no sentido anti-horário até chegar na reta, tá? E ele está em um intervalo de 0 a 180 graus, ok? Bem, se nós conhecermos o valor deste ângulo alfa, fica muito simples calcularmos o coeficiente angular da reta, que o coeficiente angular da reta é a tangente deste ângulo de inclinação. Então eu vou dizer aqui para vocês o valor deste ângulo alfa, 45 graus, tá? A tangente de 45 graus é igual a 1 e, portanto, o coeficiente angular desta reta que aqui está vale 1. Agora, não vai aparecer normalmente esta informação do ângulo de inclinação da reta com o eixo X. Então, nós temos que verificar aqui uma outra maneira, tá? Para obtermos o coeficiente angular, mesmo que a gente não conheça o valor do ângulo de inclinação da reta com o eixo X. Então, atenção. Como é que nós podemos fazer isso? Vamos retirar aqui a marcação alfa, tá? E vamos observar aqui que esta reta, ela forma com o eixo Y e com o eixo X um triângulo retângulo. E esse triângulo tem um cateto adjacente ao ângulo, tá? E um cateto oposto ao ângulo. E o que é a tangente deste ângulo alfa? Se eu quiser calcular a tangente de alfa, eu posso fazer cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Então vejam, a medida do cateto oposto, 3 unidades. A medida aqui do cateto adjacente ao ângulo, 3 unidades também. Efetuando a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente, obtemos a medida do coeficiente angular, que é 1, ok? Bem, então o que vai acontecer na nossa reta? Se nós modificarmos o valor do ângulo alfa. O que vai acontecer é que o coeficiente angular também sofrerá modificação, né? Então vamos olhar aqui, ó. Eu vou modificar o ângulo alfa agora para 30 graus. 30 graus. Percebam que aqui no gráfico já aparece o valor do coeficiente angular calculado, que é 0,58. Como é que foi feito esse cálculo? Cateto oposto, 3. Esse cateto aqui, ele nunca vai mudar nesse exemplo, porque eu não vou fazer a translação dessa reta no eixo Y. Ou seja, eu não vou modificar o coeficiente linear desta reta. Ele sempre será 3, percebam isso. O que eu vou modificar é o coeficiente angular da reta, a inclinação da reta com o eixo X, tá? Então, dividindo aqui 3 por 5,2, vocês vão encontrar 0,58. Ou, conhecendo o ângulo de inclinação, que é 30 graus, a tangente de 30 graus, ela é a raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Divide por 3, vai chegar em aproximadamente 0,58. Vou colocar aqui o ângulo alfa agora igual a 60. Ó. 60 graus. Aqui está. Então, percebam, a tangente de 60 graus, ela será exatamente o valor do nosso coeficiente angular, aproximadamente 1,73. Agora, não conheço o ângulo de 60 graus. Posso fazer pelo cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, 3, vou dividir aqui por 1,73, ok? Bem, aqui a gente viu exemplos da nossa reta crescente. Então, o coeficiente angular, ele sempre vai ter um valor positivo. Agora, se a nossa reta for decrescente, o coeficiente angular passará a
ter um valor negativo, tá? Então vamos olhar o que vai acontecer com alfa agora igual a 135 graus. Ó, a tangente de 135 graus é menos 1, tá? Se você fizer a divisão aqui, utilizando os pontos, que depois eu vou explicar já num próximo momento, você vai chegar em um valor negativo para o coeficiente angular da reta, tá? Então, reta decrescente, coeficiente angular negativo. Reta crescente, coeficiente angular positivo. E o que mais que a gente não pode esquecer? Que o coeficiente angular, ele é o resultado da tangente trigonométrica do ângulo de inclinação da reta com o eixo x. Então, é isso. Cálculo do coeficiente angular. Bem, então como é que eu vou fazer o cálculo do coeficiente angular? Conhecendo a inclinação alfa da reta, né? Vejam aqui ao lado. Se eu conheço o ângulo de inclinação da reta com o eixo x, fica muito fácil calcular o coeficiente angular. Basta fazer a tangente deste ângulo de inclinação. Tangente de 45 graus é 1. Então, o coeficiente angular desta reta aqui do gráfico é 1. Esse coeficiente angular, que está representado aqui pela letra M, ele corresponde ao coeficiente angular da reta, que era indicado por A naquela forma que a gente trabalhou, ó, y igual a ax mais b. Então, agora, ao invés de A, nós vamos utilizar essa representação aqui, ó, pela letra M minúscula. Cálculo do coeficiente angular, só que agora conhecendo dois pontos da reta. Então, como é que eu vou fazer isso? Vamos pensar aqui nesse gráfico que está ao lado, tá? E eu tenho, neste gráfico, eu conheço dois pontos da reta. Menos 1 e 1, e 1 e 5, tá? Como é que eu vou fazer para calcular o coeficiente angular? Bem, notem que esses dois pontos, eles formam aqui, com a reta, um triângulo retângulo, certo? Eu tenho aqui o coeficiente angular da reta, que é dado pela tangente deste ângulo alfa, que eu posso projetar aqui para dentro do meu triângulo, certo? Bem, então, observem que se vocês fizerem a tangente de alfa, o que é a tangente de alfa? Cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto mede, vamos projetar aqui no eixo y, ó, de 1 até 5, mede 4 unidades. Como é que eu fiz para calcular essas 4 unidades, né? Eu peguei a ordenada desse ponto que está aqui em cima, que é 5, ó, 5, e diminuí da ordenada desse ponto que está aqui, ó, que é 1, tá? Dividido pelo cateto adjacente agora. O cateto adjacente está aqui. Eu vou fazer a projeção no eixo x, ó. Então, agora eu vou trabalhar com as abscissas, né? Eu sei que olhando aqui no eixo x, eu vou ter 2 unidades, que é o meu cateto adjacente. Mas se eu fosse calcular pelas coordenadas dos pontos, eu faria então, agora, a abscissa deste ponto aqui, menos, cuidado que tem uma regrinha de sinal, a abscissa desse ponto aqui, ó, menos com menos. Então, o nosso coeficiente angular ficaria 4 sobre 2, igual a 2. Olhem aqui o gráfico. Deixa eu apagar. Vamos calcular agora o coeficiente angular desta reta
aqui no nosso plano cartesiano. Bem, quais informações nós temos desta reta? As coordenadas de 2 pontos, né? Nós não temos a informação do ângulo de inclinação que essa reta faz com o eixo X, que está aqui, ó. Este é o ângulo de inclinação. Mas eu não sei qual é o valor deste ângulo de inclinação para utilizar o cálculo, né? Para fazer o cálculo do coeficiente angular através deste valor, calculando a tangente deste ângulo de inclinação, tá? Ok, mas eu tenho a possibilidade de construir aqui um triângulo formado pela minha reta e pelos pontos fornecidos aqui neste problema, tá? Bem, então este triângulo, ele terá 2 catetos, né? O cateto adjacente e o cateto oposto. Observem que o ângulo de inclinação é o mesmo aqui dentro deste triângulo, ó. Eu tenho a mesma medida deste ângulo de inclinação aqui, que é a inclinação da reta com o eixo X, certo? Ok, então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular as medidas destes catetos, tá? Utilizando as coordenadas dos pontos dados e fazendo as projeções nos respectivos eixos. Então, observe, o cateto oposto, tá? Se eu projetar aqui no eixo Y, eu consigo calcular a medida do cateto oposto aqui facilmente, ó, do 1 até o 5, né? E eu percebo que são 4 unidades. Mas se eu fosse calcular, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia fazer a coordenada Y deste ponto, que é 5, menos a coordenada Y deste ponto aqui, que é 1, né? 4 unidades. Agora vamos calcular a distância entre este ponto aqui e este ponto que está aqui, ó, que é 1 e 1, né? Então, eu posso calcular projetando aqui no eixo X e verificar que eu vou ter uma distância de 2 unidades, que será o meu cateto adjacente, tá? Mas se eu for fazer o cálculo, eu posso calcular pelas coordenadas que o problema me deu. Então, eu vou fazer coordenada X deste ponto, 1, menos a coordenada X deste outro ponto, que é menos 1. Notem aqui que vocês vão ter que resolver a regrinha de sinal, né? 1 mais 1 vai ficar 2. Agora, basta fazer a divisão deste valor aqui, que é 4, por este valor aqui, que é 2. E vocês vão encontrar o coeficiente angular da reta, que será igual a 2. É isso, pessoal.